galera, tudo bem? Vamos corrigir a nossa lista 9 de atividades. Ainda sobre a dinâmica da população brasileira, né? A distribuição socioespacial da população brasileira e as transformações que essa sociedade vem levando, né? Vem sofrendo ao longo dos tempos. Vamos lá. Olha só. Vou pegar um negocinho aqui para a gente marcar. A população brasileira, segundo projeções do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, vem registrando sucessivos crescimentos, chegando a ultrapassar 200 milhões de habitantes. Hoje a gente tem aproximadamente o quê? 217 milhões de habitantes, ou mais. Mas enganam-se quem pensa que o crescimento da população brasileira está em nível elevado. Professora, mas não está crescendo? Não está em nível elevado? Na verdade, ele nunca foi tão pequeno. A população brasileira, ela está crescendo. Porém, ela não está num ritmo tão acelerado quanto esteve, por exemplo, no período da segunda transição demográfica ali. É preciso esclarecer um importante detalhe. A diminuição do crescimento demográfico no Brasil não significa que a população esteja diminuindo. Espera aí. Nós estamos diminuindo o crescimento. Mas a população não está diminuindo? Não. Isso já foi até comentado em outras questões, em outros momentos, né? A população brasileira, ela está diminuindo o ritmo de crescimento, mas ela não está diminuindo o seu percentual de habitantes. Por quê? Porque nós estamos tendo menos mortes, tá? O índice de mortalidade, eles têm diminuído, principalmente pela questão da longevidade, né? Lembra lá? A expectativa de vida, a longevidade dos nossos idosos, né? A gente comentou, ou vamos comentar logo aqui. Tem um gráfico mostrando as expectativas de vida entre homens e mulheres, tanto que aumentou ao longo dos anos. Por isso que a população, ela não está diminuindo, tá? Ela diminuiu o ritmo de crescimento, o número de nascidos, a natalidade e a fertilidade têm diminuído. Mas apenas que o aumento do número de habitantes está sendo menor e menos acelerado do que anteriormente. Para entender melhor, confira o gráfico. Vamos lá. Taxa de crescimento populacional no Brasil. Olha só, nós temos aqui de 1940 a 2012, tá? Segundo o IBGE. Como que está essa taxa de crescimento aqui? Nesse primeiro período aqui, né, que vai de 1940 até o início dos anos 60, nós temos a primeira transição demográfica, que é um período em que nós estamos tendo um aumento da nossa população, devido à exerção das medicações, da vacina, dos antibióticos, esse é o nome que estava procurando aqui na minha cabeça, dos antibióticos, né, das medicações que permitiram que tivéssemos um menor índice de mortalidade infantil. Então, por isso que a população teve um salto, né? De 1960 a 1970, você percebe que a população está lá em cima, ó, o crescimento da população está bem alto, tá? Depois, a partir da década de 80, principalmente, começa a ter um decréscimo, começa a cair esse crescimento. O que acontece aqui, né? Começa a taxa de mortalidade e a taxa de natalidade começam a caminhar muito próximas. Tanto a mortalidade diminui, mas também a natalidade diminui, principalmente pela exerção dos métodos contraceptivos, a inserção da mulher no mercado de trabalho, essa mulher que trabalha, essa mulher que estuda, essa mulher que tem ganhos, tem uma parcela significativa, né, de participação na economia das casas, na economia doméstica. Essas mulheres estão optando por ter menos filhos, mesmo que porque a sociedade está ficando, vamos assim dizer, mais cara, os filhos, né, oneram mais gastos do que a população antiga, quando tinha muitos filhos, né, não tinha tantas cobranças, até mesmo por parte dos pais. Então, por isso, a gente vai tendo essa mudança no crescimento, na questão do índice de natalidade. Por isso, né, que a população brasileira permanece crescendo, porém, num ritmo bem menos acelerado, tá? Olha só, o crescimento demográfico no Brasil, conforme podemos observar no gráfico, elevou-se até os anos 60, né? Ele foi crescendo, de 40 até os anos 60. Depois ele começou a ter o seu decréscimo.
De 1940, o número de pessoas no país aumentou 1,49% em relação ao ano anterior, pulando para 2,99 em 1960. Então, daqui, ó, de 40 até 1960, nós tivemos um crescimento significativo. Olha só, em 1960, mas reduziu-se gradativamente até alcançar 0,9. Então, olha só, de 2,99%, nós caímos para 0,9% o crescimento ao ano, vamos assim dizer. Tá bom? Então, vamos lá. Os modelos demográficos e a transição, né? Lembra que eu falei para vocês sobre a transição demográfica? Então, vamos falar um pouquinho mais. O primeiro modelo demográfico, né? O regime demográfico primitivo. Como assim, professor? Predominam elevadas taxas de natalidade e de mortalidade, que originam um baixo crescimento demográfico, tá? Que originam um baixo crescimento demográfico. Então, por que tem um baixo crescimento demográfico? Está nascendo muita criança, mas também está morrendo muita criança. Então, por esse motivo, né, pela questão da mortalidade, a gente tem um baixo crescimento demográfico. E a gente chama esse primeiro momento aqui, essa primeira faixa da transição de crescimento demográfico primitivo, tá? Porque ainda nós não tínhamos tanto conhecimento médico para evitar essas mortes das crianças. Segundo, vou tirar um negócio aqui na minha frente. Segundo, primeira fase da transição demográfica. Caracteriza-se pela manutenção de uma elevada taxa de natalidade e pela diminuição da taxa de mortalidade, tá? Então, olha aqui, ó, taxa de mortalidade é o vermelho, taxa de natalidade é o azul. Então, nesse segundo momento, olha, eu tenho uma elevada taxa de natalidade e a mortalidade, ela está caindo, tá? Então, aqui a gente tem logo, né, um crescimento natural é acentuado. O que é crescimento natural? É o crescimento quando nós vamos contabilizar, né, a população nascida no território, são os nativos do território, é crescimento natural. Terceira fase, segunda fase da transição, né? Esse terceiro momento é a segunda fase, tá? Registra-se, né, uma diminuição das taxas de natalidade e de mortalidade. Olha só, está diminuindo tanto a natalidade quanto a mortalidade, tá? Em consequência de uma redução do crescimento natural. Então, nós está nascendo menos crianças. Quarto momento, regime demográfico moderno ou pós-industrial. Caracteriza-se por taxas de mortalidade e de natalidade muito baixas, que originam com frequência um crescimento natural nulo ou mesmo negativo. Tá? É um momento em que as mulheres, né, estão se inserindo no mercado de trabalho, na primeira revolução industrial, segunda revolução industrial, os períodos da industrialização no Brasil, né, que a mulher encontra-se no mercado de trabalho. Então, a gente tem quase que esse crescimento natural quase nulo em muitos momentos e até mesmo negativo em outros momentos, ok? Por isso que nossa população brasileira está, né, diminuindo o ritmo do seu crescimento, de uma forma lenta, mas ele está diminuindo esse crescimento. Continuamos crescendo, porque continuam nascendo crianças, porém não tão aceleradamente, a população não diminui, porque nós estamos tendo menor índice de mortalidade, nós temos uma maior expectativa de vida. Tranquilo? Vamos embora. Bora, slide. Ok, chegamos então aqui na nossa primeira atividade. Vamos lá. Atividade 1. Em 2017, o IBGE apresentou uma estimativa a partir do censo de 2010, segundo a qual a população brasileira atingiu a marca de 2.207.660.000 habitantes. Apesar de apresentar crescimento constante, o ritmo do incremento populacional do país vem diminuindo ano a ano, que é o que a gente acabou de discutir. O gráfico abaixo mostra os dados relativos ao crescimento demográfico brasileiro de 1940 a 2010, tá? Então, aqui a gente tem, ó, em milhões de habitantes. Então, 41,100 milhões de habitantes
e foi crescendo até 190 milhões e 700 mil habitantes, tá? Foi só crescendo. Por que nós temos o dado de 2010? Tem alguns outros dados paralelos também, porém o nosso censo ainda não foi realizado, né? Que seria 2020. Olha só, deixa eu tirar minha câmera aqui. A partir do gráfico afirma-se, né? O que nós podemos afirmar aqui? O Brasil apresenta crescimento populacional constante, sendo, após a Segunda Guerra Mundial, 1940-64, o período de maior aceleração, motivada pela política de atração de imigrantes promovida pelo Estado brasileiro. 2. Em 2010, atingimos a marca de 190 bilhões e 700 milhões de habitantes. Ixi, bagunça. Indicando o risco que o país corre com a possibilidade de se tornar superpopuloso em médio prazo. O que a gente falou? Que está crescendo, cresceu, porém, ele está diminuindo esse ritmo. A desaceleração do crescimento populacional, identificada na última década, é resultado da diminuição da taxa de fecundidade. Lembra que a fecundidade é aquela possibilidade que as mulheres têm, né? Eu tenho mulheres jovens, de 15 a 30, 35 anos, e elas têm uma possibilidade de gerar filhos nesse período. Essa é a minha taxa de fecundidade, essa possibilidade de terem filhos. Tá? Então, essa população tem diminuído. E a população mais velha tem aumentado. Então, por isso que a nossa taxa de fecundidade tem diminuído. Sem que haja no país uma política nacional de controle de natalidade. A desaceleração do crescimento demográfico, associada a fatores como o aumento da longevidade, tem levado ao envelhecimento da população brasileira, pela queda do percentual de jovens no total de habitantes no país. Olha só, vamos tentar aqui descobrir, então, quais são as nossas alternativas corretas. 3 e 4. Então, olha só. Deixa eu pegar aqui para a gente marcar. E vamos revisá-las. 3. Opa. E 4. Então, são as nossas alternativas corretas. A desaceleração do crescimento populacional, identificada na última década, sim, nós falamos sobre desaceleração, não é? Identificada na última década, é resultado da diminuição da taxa de fecundidade. Sim, número de mulheres que estão gerando filhos. Sem que haja no país uma política nacional de controle de natalidade. Não há essa política de controle, porém, está tendo essa diminuição, não é? A gente não tem uma política de controle de natalidade, mas essa natalidade está diminuindo. A desaceleração do crescimento demográfico associada a fatores como aumento da longevidade. Sim. Por que está diminuindo esse crescimento demográfico? Porque está nascendo menos crianças. Porém, eu tenho um aumento da longevidade, que tem levado ao envelhecimento da população brasileira e também tem levado à queda do percentual jovem da nossa população em nosso país. Ok? Expectativa de vida dos brasileiros. Vamos dar uma olhada aqui, como que está a expectativa de vida dos brasileiros? Qual a idade que a gente pode chegar? Qual a expectativa para cada um de nós? Expectativa, quando falamos em expectativa de vida, é uma possibilidade que o indivíduo tem de sobrevida, vamos assim dizer, né? Durante o período da vida dele, ele tem essa possibilidade de atingir essa média. Não quer dizer que todos vão atingir, tá? Porém, existe essa possibilidade, é uma possibilidade. Uma pessoa nascida no Brasil, em 2019, tinha expectativa de viver, em média, até 76,6 anos, tá? Então, uma pessoa que nasceu lá em 2019. Desde 1940, a esperança de vida aumentou, olha só, 31,1 anos. E a longevidade feminina é, em média, 7 anos acima da dos homens. Quais são os fatores que levam a mulher a ter uma expectativa de vida maior? Talvez um menor, principalmente na década de 40, 60, 70, que a mulher ainda não estava inserida no mercado de trabalho, né? Essa mulher, ela tinha menos, como que eu posso dizer a palavra aqui agora? Fugiu da minha cabeça, mas tinha menos influências de estresse, né? Aquela vida agitada do cotidiano. Por isso, ela
tinha essa questão dessa expectativa. Outras questões que a gente pode levantar, que a gente vai falar também mais daqui a pouco, é a questão de não estar tão exposta quanto os homens à violência, a questão do machismo, né, de que o homem tem que se impor diante da violência no trânsito, violência urbana. Então, assim, o homem é sempre aquele cara que tem que reagir, e a mulher, muitas vezes, ela se contém, então ela acaba sobrevivendo mais a esses momentos de conflitos. Em 1940, uma pessoa, ao completar 50 anos, por exemplo, tinha uma expectativa de viver mais uns 19 anos. Já em 2019, a esperança de vida de uma pessoa na faixa etária seria de 30,8 anos. Tá? 8 meses, tá? 30 anos e 8 meses. Então, a pessoa, né, com 50 anos hoje, ela pode ainda viver mais uns 30 anos tranquilamente. E lá na década de 40, a sua expectativa era viver mais uns 19 anos apenas. Então, como mudou, né? Olha só. Ou seja, atualmente vive-se em média quase 12 anos a mais. No entanto, a expectativa de vida muda conforme a idade da pessoa e o sexo. Tá? Então, fatores como a idade e o sexo, eles interferem nisso. Que a taxa de mortalidade dos homens é sempre superior à das mulheres. E aos 20 anos, que se chama, né, que é uma chamada de sobremortalidade. Passou desse período aqui, o indivíduo ele tem mais chances de chegar a uma longevidade maior. Por quê? Porque, infelizmente, os homens, né, eles têm morrido muito jovens, a violência tem levado muito esses jovens à mortalidade numa idade muito precoce. Tá? Quais são os motivos? Drogas, violência, criminalidade, certo? Uma exposição maior do homem a esses contextos sociais. Em 2019, um homem de 20 anos tinha 4,6 vezes mais chance de não completar 25 anos do que uma mulher. Então, nessa pesquisa aqui, as mulheres tinham mais chances de chegar aos seus 25 anos e ultrapassar do que os homens. A gente não precisa nem ir muito longe, né? Estava televisionando essa semana mesmo aquele jovem, um MC, né, que morreu de uma forma trágica. Um dos contextos que a gente pode perceber ali é o contexto do que ele estava vivendo naquele momento, né? As drogas, toda aquela falta de limite ali, e que pode ter levado ele àquele momento ali, né? Fatídico. Porém, é um exemplo, né? Um jovem de 23 anos morreu extremamente precoce. Vamos lá. Expectativa de vida ao nascer. Por sexo. A gente tem um gráfico aqui, tá? Homens de verde, mulheres de lilás. Então, expectativa de vida ao nascer. Porque quando você nasce, diante do contexto social que você vive, que a sua família, diante de todo esse contexto, você tem uma expectativa de vida. Cada indivíduo vai ter uma expectativa de vida. E isso foi mudando ao longo dos anos, de 1940 até 2019. Percebe aqui, ó. Mas sempre o homem caminhando menos. Expectativa de vida ao nascer, também mostrada aqui nesse gráfico aqui, ó, em cada estado, tá? Olha só, o estado de Goiás aqui, ó, nós temos uma expectativa de 74,7 meses, tá? 74 anos. A média do brasileiro, no geral, é 76 anos. Atividade 2. Cadê meu negocinho? Deixa eu omitir o vídeo aqui. Então, vamos lá. População brasileira chegará a 233 milhões em 2047 e começará a encolher, aponta IBGE. Lembra, algo que a gente está falando bastante, né? Essa questão da diminuição. Deixa eu pegar uma outra cor aqui para não perder tanto esse negócio. Pronto. Hoje, o total de habitantes é de 208 milhões. A população brasileira continuará a crescer em 2047, quando atingirá 2033, 233 milhões de pessoas. No entanto, a partir de 2048, haverá uma queda gradual até 2060, quando recuará para 2.228 milhões. Segundo estudo divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 1 em cada 4 brasileiros terá mais de 65 anos.
em 2060, aponta o IBGE. A revista 2018 da projeção da população do Brasil detalha a dinâmica do crescimento da população brasileira, acompanhando várias variáveis como, fecundidade, mortalidade, migrações, e projeta um número de habitantes para as 27 unidades da nossa federação, certo? Então, aqui a gente tem algo que a gente já está falando corriqueiramente aqui no nosso estudo, que é a diminuição no crescimento da população brasileira. Então, vamos lá. Sobre a população brasileira, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Opa. Então, olha só. O crescimento da população brasileira até 2047 acontecerá principalmente por conta da melhoria nas condições de vida nos últimos anos e o desenvolvimento de novas técnicas da medicina. Então, um dos fatores, que levará ao crescimento da população brasileira até 2047 é principalmente por conta da melhoria das condições de vida nos últimos anos que a população tem tido, principalmente acesso a medicamentos, vamos dizer assim, um nível de vida diferente, As pessoas hoje em dia são preocupadas em estar fazendo exercícios, em cuidar da alimentação, são preocupadas com o envelhecimento. Eu falo que é uma coisa muito importante, a gente preocupar com o futuro, com o envelhecer com qualidade. Isso é um dos fatores que tem levado, então, esse crescimento da população brasileira. Principalmente o crescimento da população idosa, que é o que está destacado aqui no texto, Nós teremos 1 em cada 4 brasileiros terá mais de 65 anos. Alguns temas interessantes que a gente vai trabalhar na próxima questão, que é a xenofobia e o sexismo. Sexismo, o que é? Como reconhecer e combater esse preconceito? O sexismo nada mais é do que a discriminação de gênero, ou seja, o preconceito que se tem por alguém simplesmente por conta do seu gênero. Em nossa sociedade, o machismo é o maior expoente do preconceito de gênero. Sexismo ou discriminação de gênero é preconceito ou discriminação baseada no gênero ou sexo de uma pessoa. O sexismo pode afetar qualquer gênero, tá? Mas é particularmente documentado como afetando as mulheres e meninas. Aí eu trouxe alguns exemplos de imagens para nós aqui. Tem a mulher sendo silenciada aqui, toda bonita, parece uma escultura, Porém sendo silenciada, sem voz. E aqui nós temos alguns homens aqui, e ele diz assim, ó, eu sempre digo, o lugar de mulher é na cozinha. Ou seja, simplesmente pelo seu gênero, por ser mulher, ela é discriminada. Ela é menosprezada na mente de muitos, principalmente homens, Então, é um tipo de preconceito que precisa ser combatido na nossa sociedade. Vamos lá. Leia o texto e responda. Não vou nem arriscar. Em tempos de ânimos, à flor da pele e de dicotomias políticas bastante extremas, percebe-se que a vida fora das telas dos computadores, dos tímulos e dos smartphones são cada vez mais raras. Vemos hoje uma tentativa de adaptação do mundo jurídico em um mundo portador de algumas ilegalidades sem face, onde autores de crimes como sexismo e xenofobia passam a ser devidamente investigados e punidos. A Lei Carolina Dickmann, que é como ficou conhecida a Lei Brasileira 12.737 de 2012, sancionada em 30 de novembro de 2012, pela ex-presidente Dilma Rousseff, promoveu alterações no Código Penal brasileiro, certo? Tipificando os chamados delitos ou crimes informáticos, ou crimes cibernéticos, Essa crescente redução dos usuários da internet configura uma nova mudança de mentalidade que gradativamente condiciona ao uso mais responsável dessa ferramenta.
Então, que está falando de um período em que estava tendo uma redução, vamos assim dizer, né, do uso dos meios midiáticos. Não é bem o que a gente está vivendo hoje, não é? Mas a Lei Carolina Dickmann, ela aconteceu justamente após um período que a atriz Carolina Dickmann, ela foi exposta, né, fotos íntimas dela caíram na rede e ela foi exposta e ela então, como se diz, foi à luta, né, para buscar os seus direitos de que estava tendo uma invasão da sua privacidade, tá? Como se diz, é aquela história de que a mulher ela é um símbolo sexual e ela precisa ser exposta, tá? Então ela veio nessa luta e ela então foi sancionada essa lei, principalmente buscando, né, mitigar, frear esses crimes para que não acontecessem de forma tão desenfreada como acontecia, tá? Mesmo assim ainda acontecem. Foi um período até que esse tipo de crime ficou mais conhecido, né? Sobre os dois crimes descritos, no texto é correto afirmar. Então, olha só, a gente está falando sobre dois crimes aqui, o sexismo e a xenofobia. Sexismo, aquela discriminação pelo gênero, pela fragilidade, a xenofobia que a gente já falou e trabalhou em outros momentos, que é aquela aversão ao estrangeiro, não é? Aquela aversão àquilo que não é pertencente, vamos assim dizer. Então, olha só, para a gente acelerar o nosso processo, né? A nossa alternativa está aqui, a letra A. Xenofobia seria desconfiança, temor ou antipatia por pessoas estranhas ao meio daquele que as ajuiza, ou pelo que é incomum ou vem de fora do país. A gente conhece muito a xenofobia como aquilo que é a aversão ao estrangeiro. Enquanto o sexismo é referente à atitude de discriminação fundamentada no sexo. Ok? Então, essa é a nossa atividade 3. Divisão percentual da população brasileira por cor ou raça. Desde 2015, pardos são maioria no país. Olha que interessante. Se a gente perguntar, né, parar e perguntar, você é branco, é pardo, é negro, é amarelo, qual que é a sua cor? Não é? Como que a gente define isso? Parece algo tão complexo. E olha só, interessante aqui. A pesquisa enfatizou que o levantamento feito com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua é realizado a partir da percepção de cor e raça do entrevistado. Então, qual é a sua percepção de cor com relação a você? Ah, eu sou branca? Será que eu sou parda? Será que eu sou negra? Será que eu sou amarela? Amarelo geralmente são os asiáticos, são de descendência asiática. Então, só sobrou para nós o preto, o pardo, né? O preto, o pardo e o branco. Então, olha só. Não é o entrevistador que determina a cor. Informante, que é o informante, né? O entrevistado que declara. Tá? Então, aqui a gente tem um formulário aqui, ó. Negro ou, né? Olha só, nessa instituição que sou negro. Ele está declarando na instituição que ele é negro, de cor preta. Certo? Então, nós é que nos declaramos. Além da possível mudança de percepção da população quanto à cor e à raça decorrente das políticas afirmativas, temos que considerar que o próprio processo de miscigenação no país, que fez com que tenhamos um maior percentual de pardos, ponderou a pesquisadora. Galera, branco é raro, tá? Nós somos pardos. Eu sou parda, tá? Só que para a gente provar isso, né, vai todo um processo aí. Mas a maioria da população brasileira, ela é ou é negra ou parda, tá? A grande maioria. E o que tem acontecido? Nós temos tido muitas políticas de afirmação, de reconhecimento do que eu sou, não é? Como a gente viu na imagem aqui embaixo, aqui, a turminha aqui, né, os jovens, se empoderando dos seus cabelos, da sua raça, da sua cor, dos seus costumes, da sua tradição, do que ele é, da sua identidade.
Então, todas essas políticas também, toda essa mediação dessa questão, também tem levado as pessoas a se autodeclararem como negras. Tá? Essa afirmação, essa autoafirmação, as pessoas elas têm tido uma maior segurança justamente pela, vamos dizer assim, a sociedade, né, está trabalhando muito isso na mente dos nossos brasileiros. Quarta questão, leia o texto abaixo. A população que se declara preta mantém tendência de crescimento no país. Como a gente falou, né? Ai, mas é porque está crescendo, está nascendo mais? Não, nós somos o segundo país no mundo com a maior população negra. Nós só estamos atrás da África, certo? Em todos os períodos da sociedade brasileira, a população negra sempre foi maior no nosso território. O que falta é esse pertencimento, esse reconhecimento, que muito tempo foi discriminado, foi colocado como algo vexatório, muitas vezes podemos assim dizer. Então, agora não, as pessoas estão se assumindo, tá? Então, por isso está tendo essa tendência de crescimento, e a população brasileira é a segunda, né, no mundo em população negra. Nós só perdemos para a África, que é de onde vieram a grande maioria dos nossos ancestrais. Então, olha aqui. Em 2016 e 2017, 6% a mais se autodeclaram pretos, enquanto os que se declaram brancos diminuiu. Olha só. Eu poderia me declarar branca, sou mais clarinho, olho claro, não é? Mas não é a verdade. Olha, considere as afirmações abaixo sobre a composição étnica da população brasileira. A gente vai considerar quais são verdadeiras e quais são falsas. O crescimento apontado no texto relaciona-se com as políticas afirmativas e com as campanhas voltadas à representatividade, que motivam as pessoas a se reconhecerem com determinada cor ou raça. Segundo ponto, o número de autodeclarados brancos descreveu, pois a taxa de fecundidade diminuiu. Pretos e pardos são maioria na população brasileira. Então, o que nós temos? A 1 e a 3, tá? O número de autodeclarados brancos decresceu, né? Pois a taxa de fecundidade diminuiu? Não, né? Tem coisa que não vai. E acho que, sim. Veio aqui da pesquisa, achei bem interessante, que eu puxei lá do próprio site do IBGE. Ó. O motivo específico para o aumento dessa declaração, de fato, a gente não tem, que a pesquisadora disse, né? O que a gente percebe é que nos últimos anos houve reforço nas políticas afirmativas de cor ou raça, apontou a analista do IBGE. Então, está tendo esse reforço que a gente, portanto, comentou, não é? Ok, galera? Então, aqui acho que a gente encerra a nossa lista de atividades. Fica com Deus. Beijão. Tchau, tchau.